Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da CEMIG para a divulgação dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2020. Boa tarde a todos. Meu nome é Antônio Vélez, superintendente de Relações com Investidores da CEMIG. Iniciamos a transmissão da divulgação dos resultados financeiros referentes ao terceiro trimestre de 2020, que conta com a presença do diretor-presidente Reinaldo Passanezi Filho, do nosso diretor de Finanças e Relações com Investidores, Leonardo George de Magalhães, e os demais integrantes da nossa diretoria executiva. A transmissão poderá ser acompanhada através dos telefones no Brasil 55 11 31 27 4971 ou o número nos Estados Unidos 1 516 3001 066 e também pelos links disponibilizados em nosso site de RI, ri.cemig.com.br. Para as considerações iniciais, eu gostaria de passar a palavra para o nosso presidente, Reinaldo Passanezi Filho. Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos. Sempre uma oportunidade, um prazer discutir aqui os resultados da empresa, agora para o terceiro trimestre do ano, acumulado do ano, dentro daquilo que a gente tem buscado e a empresa tem conseguido entregar, que são resultados consistentes e sólidos, né, que mostram a resiliência em um período de pandemia e, óbvio, que mostram as nossas perspectivas muito positivas na recuperação do crescimento. Então, vou simplesmente aqui recuperar algumas coisas que depois o Léo e o Beli vão comentar, mas primeiro resultados consistentes e sólidos do ponto de vista financeiro, né? A gente está aí com a Lagida ajustado consolidado quase 3% acima de 2019, valor de 3,6 bilhões de reais, que projeta uma Lagida em cima de 5 bilhões para esse ano. Lucro líquido ajustado, consolidado também superior a 2019, quase 12%, chegando a 1,7 bilhão de reais. Endividamento muito controlado, né? Dívida líquida Lagida na casa de 1,5. Se a gente comparar com 2018, que estava acima de 10, a gente praticamente diminuiu pela metade, né, o endividamento. Isso implicou melhor rating e isso também nos permite hoje ter uma situação muito confortável de liquidez. Estamos falando aí de taxa de mais de 5 bilhões de reais. Também muito satisfatório para a gente estar podendo comemorar, né, que a gente está com os OPEX da CEMIG abaixo dos níveis do OPEX regulatório, 40 bilhões aí acumulado com o OPEX regulatório de 2,167, um esforço muito concentrado em PMSO, uma redução consistente no PMSO, e mesmo hoje, nós temos aí quase 96% do Lagida regulatório, com 1,8 bilhão de Lagida na CEMIG. Isso também é uma marca poucas vezes avançada pela companhia, obviamente um pouquinho mais chegar no Lagida regulatório. Temos desafio a diminuição das perdas, mas temos também um plano ambicioso de inspeção e de investimento em execução. Seguramente a nossa meta é cumprir o ano que vem, como nós comentamos no CEMIG. Agora, do ponto operacional, também resultados consistentes e sólidos. Primeiro, uma recuperação da carga. Reinaldo, desculpa a gente tem visto isso no Sistema Interligado Nacional, a recuperação da carga, mas não é diferente aqui, que a gente está com 3%
acima de setembro de 19 para a CEMIG-D, e nós estamos também com crescimento para o mercado livre e até um crescimento maior, né, quase 22% sobre março de 2020. Não significa que nós vamos ter uma queda no acumulado do ano, em virtude aí do período da pandemia, mas mostra essa recuperação gradual da carga, e isso é muito importante para garantir, né, para evitar as contratações e, obviamente, para garantir o crescimento da companhia. Recuperação também dos níveis de adimplência. A gente está aí na média do último período com 89% em relação à captação do faturamento. Essa já é uma média que está em linha com a meta de 2020, muito superior ao que foi o período mais difícil ali, nos meses de abril e maio. E, por fim, números espetaculares do ponto de vista de DEC, um DEC anualizado aí na casa de 9,3 horas, que aí, pela primeira vez, a gente espera realmente recuperar um DEC abaixo de 10 horas, bastante abaixo do nível regulatório. Então, acho que aqui essa seguramente é a principal mensagem, uma mensagem de resultados consistentes, sólidos, uma capacidade, né, de resiliência da companhia muito grande e, obviamente, nos preparando para um cenário de retomada do crescimento. Também o nosso CAPEX segue em linha e a gente, a despeito aí da crise, fez um pouco ajuste e segue um programa de investimento bastante ambicioso. Queria comentar também resultados positivos das nossas participações societárias. Light e Taesa acabaram de divulgar resultados, também com resultados positivos, por relação do valor das ações, seja de Light, seja de Taesa, que obviamente também nos fortalece. Expectativas muito positivas na área de geração, a aprovação aí da lei do GSF, da lei 14.052, que nos vão dar aí um ganho bastante expressivo do ponto de vista de estender o prazo médio das concessões. Né? E isso vale, isso é um ponto que eu queria destacar, vale para a CEMIG GT, mas vale para o conjunto das nossas participações societárias. Vale para a Aliança, vale para a Madeira, vale as participações que nós temos com Light, vale para a Norte Energia. Temos aqui perspectivas muito positivas de ganho de valor com a aprovação desse tema, que é um tema tão grave para o setor elétrico. Ainda na área de geração, queria comentar também a chamada pública que a gente fez, projeto na área de energia renovável, com uma série de projetos que nós temos na área de eólica, um potencial superior a 2 GB, que somados a uma carteira que nós temos com 1,7 GB, daí o potencial nós temos de pensar em expansão greenfield e trabalhar muito um mix, né, na relação que nós temos a comercialização, crescendo a parte de energia própria e diminuindo a parte de energia de terceiro, para a nossa liderança na área de comercialização. Esses são os temas que eu queria destacar de início, só confirmando o que a gente tem dito, né? Um processo de recuperação em curso, acho que os resultados começam a aparecer, mas uma loja sempre tem uma loja privada de tomada de decisão, sempre buscando gerar valor para o acionista e trazer para a sociedade, para o consumidor, um produto de qualidade a preços competitivos. Acho que esses são os meus comentários iniciais. Estamos aí à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Mas, realmente, quando a gente olha, vê a consistência dos números e do ajuste que a gente tem conseguido realizar com o apoio de todos aqui da companhia.
Obrigado, presidente. Bom, vamos então passar para a apresentação propriamente dita. Então, gostaria, né, de começar aqui pelo slide número 3. O nosso presidente já falou alguns desses principais pontos, mas então eu gostaria de ressaltar com relação à eficiência operacional que, pela primeira vez, a semi-distribuição, nos 9 meses desse ano, ela já está com OPEX, com despesas operacionais, abaixo do patamar regulatório, em 127 milhões de reais. Com relação à nossa alavancagem, estamos com a alavancagem de 1,55 vezes dívida líquida sobre LAGIRA, uma alavancagem extremamente confortável. Especificamente sobre a nossa geração de caixa, a LAGIRA do terceiro trimestre de 2020, ele apresentou um crescimento na comparação ajustada de 24%, né, chegando a um patamar de 1,3 bilhão de reais no terceiro trimestre. Em função da nossa alavancagem, do nosso perfil da dívida e do nosso custo de dívida também, as agências de rating também reconheceram a nossa qualidade de crédito e melhoraram os nossos ratings de diversas maneiras. Eu vou falar com detalhe no próximo slide. Continuamos intensificando as ações de combate a perdas e combate à inadimplência. Esse ano, especialmente, foi um ano, devido à pandemia, bastante desafiador, mas continuamos intensificando todas as ações para combate a perdas e inadimplência. E uma notícia bastante recente é que, em função de todas as nossas iniciativas de sustentabilidade, que a CEMIG tanto cuida e aprecia, a CEMIG foi novamente, pelo 21º ano consecutivo, eleita para compor o índice Dow Jones de sustentabilidade, que é um dos índices mais antigos, é um dos reconhecimentos mais antigos da indústria financeira com relação às práticas de sustentabilidade no mundo. Né? Então, é com muito orgulho que a gente comunica também que estamos pelo 21º ano consecutivo compondo o índice Dow Jones de sustentabilidade. Passando para o slide número 4, nós temos aqui os ratings das principais agências, né, a agência Fitch, Standard & Poor's e Moody's. A Fitch e a Moody's recentemente elevaram nossos ratings, esses ratings estão aí na tela, né, tanto na escala nacional e na escala global. E a Standard & Poor's revisou a nossa perspectiva para positiva, né, o que quer dizer que pode ser que no próximo ano a gente também venha ter um upgrade aí na nossa qualidade de crédito, nos nossos ratings de crédito. Passando para o slide número 5, né, nós temos aqui alguns indicadores de arrecadação. A gente vê aí como a arrecadação ao longo do ano foi bastante impactada, principalmente nos meses aí do segundo trimestre, de abril, maio e junho, mas a partir de julho, e especialmente em agosto, tivemos uma forte recuperação aí da nossa arrecadação, né, melhorando também um pouco nossa inadimplência. Né? Temos que lembrar que durante a pandemia nós tivemos aí uma restrição a fazer cortes, e em agosto nós retomamos a realização de cortes, e de agosto até outubro nós já realizamos mais de 237 mil cortes, né, que é a principal, como você sabe, a principal iniciativa de combate à inadimplência. Destacamos também que no terceiro trimestre deste ano nós tivemos uma reversão de 231 milhões de reais da provisão de PSLD em função de uma negociação que fizemos com o governo de Minas Gerais. Dessa maneira, a PSLD de 2020, no acumulado de 2020, fica em 46 milhões até setembro. Passando para o slide número 6, nós temos aqui a execução do nosso programa de investimento. Né? Até o momento, nós já realizamos 1,2 bilhão de reais em investimentos consolidados, dos quais 80% foram no negócio de distribuição, na semi-distribuição, 6% foram em transmissão, 6% foram em geração, 10% foram em transmissão e 5% foram aportes e aquisições, pequenas aquisições que nós fizemos nesse ano.
né? Então fica assim discriminado. Em geração fizemos 76 milhões de investimentos, em transmissão 120 milhões, em reforços e melhorias que se traduzem em aumento da receita anual permitida da transmissora. Na semi-distribuição fizemos até setembro 960 milhões de investimento, e com relação aos aportes que eu tinha comentado, fizemos aportes de 20 milhões de reais na CEMIG Sim, e fizemos a aquisição de uma parte da Centro-Oeste em 43 milhões de reais. Passando para o slide número 7, nós temos aqui os nossos indicadores de qualidade da semi-distribuição, DEC/FEC, né, que vem constantemente melhorando ano após ano, né, especialmente nos últimos 3 anos, ficando abaixo do limite regulatório e abrindo uma margem cada vez maior entre o realizado e o limite regulatório. Em setembro de 2020, por exemplo, o DEC acumulado nos últimos 12 meses apresenta 9,32 horas, né, contra um limite regulatório de 10,44, né? O que indica que em 2020, muito provavelmente, ficaremos abaixo de 10 horas. É a primeira vez que o nosso DEC fica no patamar de 1 dígito. O nosso FEC sempre foi bastante confortável, mas, mesmo assim, continuamos nos esforçando para melhorá-lo, né? E em setembro de 2020, também no acumulado, ele apresenta um indicador de 4,63. Passando para o slide número 8, semi-distribuição, a gente tem aqui a carga da semi-distribuição. É importante falar que a carga não necessariamente se traduz em mercado faturado, né, nas demonstrações financeiras, mas é certamente um indicador do que está por vir, né, em termos de faturamento. E aqui a gente mostra muito claramente a expressiva recuperação que o mercado da semi-distribuição teve após a pandemia, né? Quando a gente observa, por exemplo, o mês de abril, comparado com abril do ano passado, nós tivemos uma redução da carga de mais de 10%, e já em setembro, por exemplo, nós tínhamos apresentávamos um aumento com relação a setembro do ano passado de 3%, e em outubro ainda mais. Então temos uma recuperação bastante forte, principalmente em função da recuperação dos clientes livres na área de concessão da semi-distribuição, né? Passando para o slide de número 9, nós temos aqui a carga, novamente, da CEMIG-GT, né, e aqui a gente está comparando com o consumo ao longo do ano, porque devido, às vezes, à sazonalização, a alterações no mercado ano contra ano, a comparação fica um pouco comprometida, né? Mas aqui a gente observa essa recuperação também muito forte, similar à recuperação que a gente observa na energia total distribuída da semi-distribuição, né? Desde a mínima no consumo ou na carga que nós tivemos na CEMIG-GT em abril, né, uma recuperação até outubro de mais de 22%, mais de 375 megawatts médios. Então, uma recuperação bastante forte, e a gente vê que grande parte dessa recuperação ela se deve aí ao crescimento da carga do nosso cliente incentivado, né, que cresceu mais de 28%, mas o cliente livre convencional também recuperou de forma bastante expressiva, por volta de 19%. Bom, passando para a análise do resultado do terceiro trimestre propriamente dita, né, na página 11, a gente tem aqui os principais efeitos que nós tivemos no resultado do terceiro trimestre, que vale a pena destacar para poder entender melhor os resultados que vamos apresentar para seguir. Então, no caso da CEMIG Holding, no consolidado, nós tivemos a reavaliação do valor de mercado da Light, lembrando que a Light é um ativo que contabilmente está disponível para venda, então, portanto, todo trimestre nós temos que marcar no mercado o valor da Light, e a referência é a cotação da ação na Bolsa, né? A cotação da ação da Light fechou o trimestre em setembro a R$ 14,50, o que fez com que tivéssemos que reduzir o valor que a Light está registrada nos nossos balanços, né, afetando aí o lucro operacional em 136 milhões de reais e o lucro líquido em 90 milhões. Mas agora, por exemplo, no dia 13 de novembro, a ação da Light já estava aí em R$ 22,75 por ação, né, e se continuar mais ou menos nesse patamar, nós deveremos ter um impacto positivo no quarto trimestre. Com relação à semi-distribuição, nós temos o crescimento do mercado, né, que a energia total distribuída, como eu comentei, vem crescendo, né, com relação ao ano passado, cresceu 1,4%. O mercado cativo faturado ele apresentou uma queda
com relação ao terceiro trimestre de 19 de 3,6%, mas o transporte dos clientes livres na área de concessão apresentou um crescimento de 7,8%. E como eu comentava anteriormente, nós tivemos aí uma reversão da PCLD de 231 milhões no terceiro trimestre, mas que no ano, nos 9 meses, foi uma reversão de 178 milhões de reais. A CEMIG GT teve um trimestre muito melhor, muito tranquilo também, mais do ponto de vista operacional, claro, mas do ponto de vista financeiro, né, nós temos também a marcação a mercado do Eurobond e dos seus instrumentos de hedge, de maneira que nós tivemos um efeito negativo de 244 milhões de reais no resultado financeiro, comparado com um efeito negativo muito pequeno que nós tivemos também no terceiro trimestre de 19, que foi de apenas 12 milhões de reais. Passando para a página número 12, para o slide número 12 da nossa apresentação, nós temos aqui o impacto, provavelmente dito, do Eurobond, né, a abertura dele, né, que, na nossa opinião, foi um impacto temporário devido à pressão do câmbio e a volatilidade, né, que as incertezas conjunturais trazem, tanto no cenário doméstico e no cenário internacional. Então, aqui a gente vê nessa tabela aí que os nossos instrumentos de hedge praticamente não variaram nesse terceiro trimestre e em função da desvalorização do real, o bond ele apresentou aí um aumento de 247 milhões de reais e no final nós tivemos um impacto financeiro negativo de 244 milhões de reais. Né? Passando para o slide número 13, nós temos aqui o Lagida e o lucro consolidados, 9 meses, né, que o presidente já comentou. Né? Então, o Lagida ajustado, ele apresentou um crescimento de 2,7% nos 9 meses do ano, atingindo aí 3,688 bilhões de reais nos 9 meses, enquanto que o lucro líquido apresentou um crescimento ainda mais expressivo de 12%, chegando a mais de 1,7 bilhão de reais. Né? Nessa tabela abaixo aí nós temos aqui os ajustes que foram feitos. Né? Em 2019, talvez os mais relevantes foram a questão do PIS/PASEP/COFINS no segundo trimestre do ano passado e tivemos também a provisão para a PCLD da Renova de 688 milhões de reais. Também tivemos ano passado a provisão, temos que lembrar, né, daquela ação da PLR. Né? Enquanto que nesse ano nós tivemos também a remensuração da Light, né? Nós tivemos também efeito positivo da revisão tarifária da transmissora e a reversão da provisão que eu comentei anteriormente. Então, só para ter em mente aí na hora de considerar o resultado recorrente da nossa companhia. Passando para o slide número 14, nós temos aqui o mercado, a abertura do mercado de energia da distribuição, que eu comentei rapidamente. Então, nós tivemos um crescimento de 1,4%, e como eu comentei, né, o mercado cativo caiu 3,6%, enquanto que o transporte para os clientes livres na área de concessão aumentou 7,8%. Quando a gente vê aqui a abertura pelo tipo de consumidor, né, o destaque aqui está para os nossos clientes residenciais, que continuam crescendo 3,7% ano sobre ano, o industrial também crescendo 5,6%, e no trimestre quem continuou sofrendo foi o nosso cliente comercial, que apresentou uma redução de 16,8%, em função de que o comércio permaneceu principalmente fechado também no terceiro trimestre. Né? No slide número 15, nós temos aqui o Lagida lucro consolidado agora só do terceiro trimestre de 2020, que melhorou em todos os sentidos. Né? Então, o Lagida ajustado apresentou um crescimento de mais de 24%, atingindo aí 1,329 bilhões de reais, né? Um patamar bastante sólido para um EBITDA recorrente, como já foi ressaltado. E o lucro líquido também, o lucro líquido ajustado, apresentou um crescimento de 77%, também um crescimento bastante forte, né? e com um lucro trimestral de 644 milhões de reais, muito forte também. Tem a tabela de ajustes que eu já comentei. No slide número 16, nós temos aqui o Lagida e o lucro da CEMIG GT, né, que também cresceu de maneira bastante forte, apresentou um crescimento de 61% sobre o terceiro trimestre de 2019,
com Lagida ajustado de 539. No lucro líquido, também nós tivemos um crescimento muito forte de mais de 200% no lucro líquido da CEMIG GT, atingindo 164 milhões de reais. No slide número 17, nós temos o Lagida e o lucro da CEMIG Distribuição. A CEMIG Distribuição apresentou uma pequena redução de 7,6% no Lagida, atingindo 572 milhões de reais. E o lucro líquido atingindo 306 milhões de reais. Passando para o slide número 18, de custos e despesas operacionais, nós tivemos uma performance também muito positiva, mas eu vou pedir para o nosso diretor financeiro de Relações com Investidores, o Leonardo Jorge Magalhães. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela participação de todos vocês em mais uma videoconferência da CEMIG, onde a gente tem a oportunidade de explicar um pouco os nossos resultados. Como o Dr. Reinaldo comentou, foram resultados muito bons, muito sólidos, que mostram a resiliência da companhia durante esse período da pandemia. E aí, o Vélez já passou pelos nossos resultados do trimestre, e aqui a gente dá um foco maior na questão dos custos e despesas operacionais. A gente percebe que a empresa, ela vem mantendo seu esforço de eficiência operacional. Nós conseguimos reduzir aqueles nossos custos gerenciáveis, aqueles que são do que nós chamamos de PMSO, que são os custos basicamente de materiais, serviços terceiros e pessoal, em 4,7% em relação ao ano anterior, sem fazer nenhum ajuste de inflação, ou seja, ajustando pela inflação, nós conseguimos perceber a eficiência da companhia de praticamente 7% de redução nos custos em relação ao ano anterior, que a gente acha que são resultados relevantes. A companhia continua no seu esforço de redução contínua dos seus custos. Com isso, é importante destacar que teve um aumento na PLR no trimestre de forma específica, mas no acumulado do ano a gente vê uma redução de 160 milhões para 109 milhões até o acumulado do trimestre. E aí recebe um destaque também, que já foi comentado, tem a ver com as provisões para devedores duvidosos, para crédito de liquidação duvidosa. Conseguimos fazer um acordo com o Estado que passou pela adesão à lei estadual, que com isso a gente garante o recebimento das contas do Estado que estavam em atraso até julho de 2019, através da compensação com o ICMS, uma garantia real, e com isso conseguimos reverter a provisão que nós tínhamos relacionada a esses valores. E também no ano passado a gente lembra que teve uma provisão grande relacionada à participação nos lucros, superior a 1 bilhão de reais, que afetou muito o resultado do terceiro trimestre do ano anterior. Continuando para o slide 19, a gente comenta um pouco a respeito dos efeitos na comparação do OPEX realizado com o OPEX que tem cobertura regulatória. Foi um marco para nós esse trimestre. Nós conseguimos ter todo o nosso Lagida, o nosso OPEX coberto pelas nossas tarifas. É a primeira vez que isso acontece. Esse é um compromisso da companhia. Nós nos comprometemos no CEMIG Day que até o final do ano nós conseguiríamos que o nosso OPEX estivesse dentro do limite regulatório, e conseguimos até antecipar esse processo, de forma que nesse terceiro trimestre a gente já consegue dar essa boa notícia. Nós estamos 127 milhões de despesa abaixo do OPEX regulatório, mesmo considerando alguns custos que nós sabemos que teriam mais dificuldade de ser cobertos pela tarifa, como pós-emprego, mas mesmo assim a companhia foi eficiente e conseguiu apresentar resultados que nos garantem uma eficiência dentro da cobertura regulatória prevista para o ano de 2020. Com relação ao Lagida, ainda estamos abaixo da cobertura regulatória, estamos 73 milhões abaixo, e aqui tem um esforço adicional da companhia, um esforço relevante, relacionado a perdas não técnicas, que geraram para nós ainda uma perda próxima a 200 milhões até o terceiro trimestre. A companhia tem uma série de ações já em processo de implementação, para que até o final de 2021 a gente consiga reduzir essas perdas não técnicas para valores próximos a zero. Então a gente lembra que conseguimos, ratificando mais uma vez, conseguimos atingir, ter a nossa cobertura superior a 100% do que é garantido na regulação,
Em 2018, a gente lembra, tem uma tabela logo abaixo aqui desse slide 19, onde mostra que nós tínhamos 78% apenas do nosso OPEX coberto pelas tarifas no ano de 2018, e já em 2020, um esforço nesses últimos 2 anos, né, um esforço maior, inclusive, nesse ano de 2020, nós conseguimos atingir a cobertura regulatória. A gente acha que esse é um esforço importante, um marco importante para a CEMIG Distribuição. No próximo slide, o slide número 20, é o nosso perfil da dívida consolidada. A gente vê aqui o nosso perfil de endividamento, uma dívida para os próximos anos muito administrável. A gente entende que com a geração de caixa que nós temos, mais o caixa da companhia que nós temos até hoje, nós conseguiríamos passar praticamente o ano de 2021 sem ter que fazer nenhuma captação de recursos. Temos lá em 2024 aqui o bonde, né, que o valor de 9 bilhões, mas aqui também é importante deixar claro que nós temos um hedge para todos os juros desse bonde e também para até o valor de R$5, esse bonde ele está hedgeado. Então, com isso, essa dívida de 9 bilhões, ela seria um valor inferior a isso. E aí, o importante é a mensagem da administração, que nós estamos atentos para esse assunto. A gente entende que no primeiro semestre do próximo ano, já num cenário mais estável, num cenário que a gente espera que já seja um cenário com vacina, onde o mercado vai estar com menos incerteza e as taxas de juros de forma mais, que a gente entende, num cenário de menos anormalidade, né, de menos incertezas e com um nível de risco mais adequado, a companhia irá iniciar o processo de liability management desses bondes. Então, assim, é uma situação muito confortável que se traduz, inclusive, na alavancagem da companhia, né? A nossa alavancagem hoje ela é 1,55, 1 vezes 55 o nosso Lagida, uma alavancagem muito confortável, e isso afetou, inclusive, os nossos rates, como foi comentado pelo Vélez. Nós estamos com os nossos rates em contínua melhoria. Nós entendemos que essa é uma tendência para o futuro, inclusive, quando nós temos a expectativa de continuarmos nesse cenário de melhoria da nossa liquidez e também de redução do nosso endividamento. No próximo slide, então, é o slide 21, a gente mostra nossa liquidez, uma geração de caixa invejável da companhia no trimestre, né? A gente conseguiu, nos 9 primeiros meses do ano, nós conseguimos gerar praticamente 4 bilhões de caixa. Esse é um valor muito expressivo, além de outros fatores que nos ajudaram com relação a manter uma liquidez com caixa próxima a 5 bilhões ao final do terceiro trimestre do ano de 2020. A gente entende que esse é um saldo importante para a companhia lidar com os desafios ainda desse último trimestre do ano, ainda sem vacina, ainda com o mercado ainda sofrendo um pouco ainda pela desaceleração econômica, mas que garante à companhia uma situação bastante confortável para os próximos meses. E aí, o último slide, antes de termos as perguntas e respostas, são as expectativas da companhia, expectativas muito positivas, começando pela solução do GSF, que a regulação está em andamento ainda junto ao regulador, mas a gente entende que a expectativa é muito favorável de extensão no prazo médio de entre 2 e 3 anos das nossas usinas, não só as usinas próprias da CEMIG, mas as usinas das nossas investidas, aí nós falamos de Aliança e outras empresas onde nós temos participação, onde em função desse grande acordo do GSF, nós teremos uma extensão dessas concessões que se traduzem em maior valor para a nossa companhia. Temos um projeto importante de digitalização também, onde nós pretendemos mudar todo o nosso relacionamento, modernizar o nosso relacionamento com os nossos clientes, com a atualização de nossas plataformas, assistentes virtuais, robotização dos processos de forma a tornar, mudar o patamar de nosso relacionamento com os nossos clientes. No que se refere aos nossos novos investimentos, principalmente em geração, no que se refere a investimentos eólicos e também em plantas solares, fizemos um certame para aquisição de projetos elétricos, onde temos um portfólio para análise de mais de 2 gigas, e também de plantas solares, temos uma carteira de projetos próprios, próxima também a 2 gigawatts picos. São projetos que a gente entende que muitos deles são muito rentáveis, que geram muito valor para a companhia, e de uma forma segura, conservadora, sempre pensando em agregação de valor, de forma responsável, a companhia vai estar analisando esses projetos
no curto e médio prazo. Estamos no processo também de revisão do nosso planejamento estratégico, promover discussões internas sobre o setor elétrico com o objetivo de avaliar as oportunidades e desafios para a CEMIG, considerando energias renováveis e o ambiente do setor elétrico brasileiro e mundial para os próximos anos e como que a companhia tem que se preparar para esse ambiente competitivo. O projeto Novas Energias, que nós entendemos que é muito importante, é um projeto que visa potencializar a nossa cultura organizacional. A CEMIG é uma empresa de mais de 60 anos, que tem muitas fortalezas que têm que ser valorizadas, mas também precisamos melhorar na melhoria dos nossos processos e comportamentos que podem evoluir. Um maior foco, uma cultura mais sedimentada de foco nos resultados. Nós achamos que é muito importante, que é convergente com todo esse esforço que a administração tem feito, de forma a tornar a companhia mais eficiente. E, por último, os desinvestimentos. Nós mantemos o nosso compromisso de otimização da alocação do nosso capital, e a gente destaca, mais uma vez, a manutenção do interesse da companhia na venda da sua participação remanescente da Light, que também continua como uma das nossas prioridades no que se refere ao nosso portfólio de desinvestimentos. Basicamente, são essas informações que a gente gostaria de trazer com relação ao nosso resultado do terceiro trimestre, resumindo, resultados muito bons, que mostram a resiliência da companhia e também com bastante otimismo com relação ao futuro, em função de todos os projetos que estão sendo desenvolvidos internamente na companhia, de forma a criar valor para os nossos acionistas. Muito obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. E para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Mais uma vez, gostaria de lembrar aos senhores que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Mais uma vez, gostaria de lembrá-los que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Temos uma pergunta vinda do webcast da Rose Líbano. A pergunta é: alguma previsão de pagamento de dividendos e política? Obrigado pela pergunta. A companhia, no último encontro com os investidores, a companhia manifestou que o nosso objetivo, ainda neste momento, é manter nossa política de 50% de pagamento de dividendos. A gente entende que essa política está equilibrada,
ela propicia uma remuneração adequada aos nossos acionistas e, ao mesmo tempo, dá condições à companhia de ter um colchão de liquidez que é importante para ela manter nesse momento, considerando que no médio prazo já vai ter o vencimento das concessões das usinas de Nova Ponte e Borcação, onde será necessário que a companhia faça um pagamento de uma bonificação de outorga de forma a manter essas concessões, e também considerando o grande programa de investimentos que nós temos na distribuidora. Então, nós entendemos que neste momento essa política está adequada, mas lógico que mais à frente a companhia ela está sempre revendo, buscando criar valor para os seus acionistas, e se eventualmente uma situação de liquidez for superior e tiver uma situação de alavancagem também confortável, ela pode pensar no pagamento de dividendos adicionais. Mas nesse momento a gente quer manter nossa política de 50% de pagamento de dividendos. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao palestrante para as considerações finais. Bom, senhores e senhoras, né? Muitíssimo obrigado aí pela teleconferência. Acho que uma videoconferência, né? Essa teleconferência é coisa do passado, né? Mas são realmente resultados muito consistentes, muito sólidos, mostrando que o caminho que nós temos adotado está certo e com perspectivas muito favoráveis, destacando aqui esses dois últimos temas que o Léo colocou, a importância da gente estar trabalhando o planejamento estratégico, realmente pensando e queremos disponibilizar uma visão de futuro para a CEMIG e junto com o planejamento, desde sempre associado uma visão de cultura organizacional com uma lógica de resultado, de tomada de decisões privadas, que obviamente vai melhorar muito e preparar a companhia para os seus desafios. Muito obrigado a todos, uma boa tarde. A audioconferência da CEMIG está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.